Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para um culto online da Zion. Muito bom ter vocês aqui. Se você está voltando, sejam bem-vindos. Se você está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo também. Como sempre, dá aquele like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal e clique naquele sininho. E também agora no live chat a gente está querendo saber de onde que você está assistindo o culto. Se é do Brasil, coloca lá a sua cidade, nos Estados Unidos, onde você está assistindo, para a gente estar interagindo, para a gente estar junto aqui louvando ao Senhor. Neste momento eu queria estar lendo rapidinho um texto bíblico com vocês. Se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, que fala o seguinte: Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Olha que bênção, amados. Aqui nós estamos preparados para louvar um Deus que é o Deus do impossível, um Deus que age, um Deus que não falha. E mesmo com essa pandemia toda lá fora, esse caos que está acontecendo, a gente consegue ver a mão de Deus em nossas vidas, a gente consegue ver o tão bom que Deus é para nós, para as nossas famílias, em tudo que Ele faz. E neste momento eu queria estar tirando um tempinho de oração para estar agradecendo a Deus e louvando a Ele pelo muito que Ele faz em nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua constante proteção em nossas vidas. Somos eternamente gratos por Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz. Te amamos, Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco neste culto, nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, venha entrar diretamente em nossos corações, Pai. Que o fogo, que a chama nunca se apague, que possamos estar sempre buscando mais de Ti, querendo mais de Ti, mais da verdade, mais da Tua palavra. Queremos, Senhor, estar fazendo a Tua obra, Senhor. E que os Teus planos se concretizem em nossas vidas, em nome de Jesus. E também, galera, não esqueçam do seu dízimo, da sua oferta. Tá aqui o link abaixo para você estar entrando no site, Tá devolvendo a Deus um pouco do muito que Ele tem sempre feito para as nossas vidas. E agora vamos amar e louvar e glorificar o nosso Deus com a equipe do louvor. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, e eu te bendirei. E eu te bendirei, ó Senhor, e o glorioso nome bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, e eu te bendirei. E eu te bendirei, ó Senhor, e o glorioso nome bendirei. E eu te bendirei, ó Senhor, e eu te bendirei. E eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor.
teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, e eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aclame ao Senhor.
sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é, mais uma vez, declare comigo, queremos sim o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Graça e paz. O apóstolo Paulo nos ensina que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, portanto ela é longa, impossível de enxergar a linha de chegada. Ela exige muito esforço. Eu diria que para participar dela serão necessários preparo físico, emocional e espiritual. E há uma palavra para mim que expressa bem essa corrida. É a palavra resistência. E o tema da mensagem de hoje é suporte às dificuldades como soldado de Cristo. Cada um de nós que entrou nessa maratona da vida cristã, em seu chamado ministerial, em sua profissão, será exposto a situações de muita pressão emocional, física e espiritual, que exigirá muita resistência. Por exemplo, essa semana tenho dedicado um tempo de oração por alguns irmãos da igreja, que são Crislane, Elane, Mariana, Cláudia, Daniel, enfim, são pessoas que são enfermeiros, que transportam pacientes, estão de frente nessa batalha contra o vírus, as pessoas infectadas. Eles estão em contato direto com essas pessoas e por causa deles clamo por todos que trabalham nessas áreas de grande exposição às pessoas doentes e infectadas com esse vírus. Eles estão emocionalmente cansados, tensos devido à situação. Vivem com um misto de sentimentos, tristeza por ver ou saber da morte de alguns pacientes, como também a alegria de outros se recuperarem. Mas tenham medo de não só serem contaminados, como transmitir esse vírus para seus familiares. Peço então que todos clamem a Deus por eles. Esses são bravos guerreiros. Que Deus os fortaleça e os guarde em sua missão. A palavra de Deus os desafia a permanecer fiel até o fim, isto é, a suportar, a resistir às dificuldades até o fim, independente de quais sejam elas. E o Senhor Jesus é o maior exemplo de resistência até o fim. Ele inclusive venceu a morte. O Senhor Deus o ressuscitou dos mortos e hoje ele está à direita de Deus Pai nos céus. Mas um dia ele voltará para buscar a sua igreja e também estabelecer seu reino aqui na terra. Ele é o rei que deve ser exaltado e adorado. A época da Páscoa traz à memória todo o sofrimento e dificuldades que o Senhor Jesus passou, resistiu e venceu. E por ele ter vencido, ele nos ajudará e também a resistir e a vencer todas as pressões e dificuldades. O apóstolo Paulo, orientando seu discípulo Timóteo, lhe disse enquanto aguardava sua morte, diz o seguinte: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. 2 Timóteo 2, de 3 a 7. Isto é, suporte as dificuldades como bons soldados, atletas disciplinados e agricultores esforçados. É isto que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele está exortando Timóteo a abraçar as dificuldades por causa do Evangelho de Jesus. Timóteo possivelmente tinha uma personalidade tímida,
que evitava conflitos e controvérsias. E Paulo exorta a perseverar e a resistir às pressões e dificuldades para não comprometer o Evangelho de Jesus. Muitos estavam se voltando contra o apóstolo preso e, ao mesmo tempo, abandonando o Evangelho que ele pregava. Então, Paulo está mostrando a ele como suportar quando se sente tentado a desistir. A partir desses versículos e os seguintes, Paulo revela 4 estratégias para perseverar até o fim da maratona. Primeiro, para suportar dificuldades, lembre-se de Jesus Cristo, nosso Salvador ressuscitado. Paulo disse, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, 2 Timóteo 2,8. Parece estranho que o apóstolo tenha escrito para seu discípulo, que já era um pastor de uma comunidade, lembre-se de Jesus Cristo. Será que Timóteo corria o risco de esquecê-lo? Escrever isso para um novo convertido até poderia soar como algo possível, mas por que Paulo disse isso a Timóteo? Paulo termina o versículo 7 dizendo o seguinte, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Ou seja, considere meu conselho se apoiando no Senhor para lhe dar entendimento de tudo. O versículo 8 nos dá algumas pistas sobre por que Paulo diz a Timóteo para se lembrar de Jesus Cristo. Me chama a atenção que desde o primeiro capítulo Paulo se refere ao Senhor como Cristo Jesus e depois volta a chamá-lo de Cristo Jesus até o final. Mas somente no versículo 8 ele diz Jesus Cristo. Ele inverteu a ordem, mas certamente deve haver uma razão. E eu creio que ele está chamando a atenção para a humanidade de nosso Senhor. Ele nasceu como homem, sofreu e morreu na cruz por nossos pecados. Paulo está argumentando que, porque Jesus em sua humanidade sofreu vergonha e morte na cruz por nossos pecados, Deus o exaltou, como tem lá em Filipenses 2, de 8 a 11. Seu ponto de vista é o mesmo que o autor de Hebreus no seu capítulo 12, que diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Hebreus 12, versículo 3. Paulo diz a Timóteo para se lembrar de Jesus Cristo, que é ressuscitado dos mortos. Isto é, ele ressuscitou dentre os mortos no passado e continua agora como o ressuscitado. A ressurreição de Jesus é o principal suporte do Evangelho. Inclusive, ele declara que se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. 1 Coríntios 15, 7. Mesmo que soframos e morramos por causa do Evangelho, lembremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, isto é, o fundamento da nossa esperança. Permaneça firme nessa fé. Paulo também diz que ele é o descendente de Davi. E creio que isto valida Jesus historicamente como o Messias, o Cristo, que foi prometido ser da semente de Davi. Querendo dizer que ele retornará como o rei conquistador, que reinará no trono de Davi, governando as nações com mão forte. Mas o que isso tem a ver conosco? Entenda que quando você passar pelo sofrimento na maratona da vida como cristão, lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, em cumprimento à promessa de Deus, que ele está voltando para reinar como o Rei dos Reis. Aguente as dificuldades, as pressões por causa do Evangelho, para que você esteja do lado dele quando ele voltar. E no final do versículo ele diz, conforme o meu Evangelho. Isso não significa que Paulo inventou o Evangelho, mas que o Evangelho lhe foi revelado diretamente pelo Senhor Jesus, ressuscitado e confiado a ele como tesouro que ele tinha que guardar e proclamar. Esse Evangelho se tornou a sua vida. Se você quiser perseverar até o fim da maratona, permanecer firme nessa caminhada através de dificuldades, pressões e até perseguição, deve poder dizer como Paulo, meu Evangelho. Esse Evangelho é o motivo de eu viver, portanto, para suportar as dificuldades. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Segundo, para suportar dificuldades, lembre-se de que a palavra de Deus é poderosa. O verso 9 diz, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa, 2 Timóteo 2,9.
O Evangelho de Paulo foi a razão pela qual ele sofreu dificuldades até na prisão como criminoso. Então ele acrescenta a nota triunfante, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo havia sido preso sob acusações falsas, feitas sem dúvida por inimigo do Evangelho. Ele estava preso em uma masmorra imunda, acorrentado e com guardas de dia e de noite. Não foi uma prisão justa. Ele não é um criminoso, mas em vez de reclamar, Paulo se alegrava com o fato de que ninguém pode aprisionar o poder da palavra de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes Deus nos coloca em provações difíceis pela mesma razão que Ele deseja que o poder do Evangelho brilhe através de nossa alegria nele, em circunstâncias nas quais o mundo só pode reclamar. Talvez você esteja preso em um hospital agora ou vivendo em uma situação terrível causada por circunstâncias adversas que têm te impossibilidade de fazer várias coisas que gostaria. É difícil, né? Paulo que diga isso. Se você resmungar e reclamar, está perdendo a oportunidade do poder do Evangelho brilhar através da sua vida. Mas se através da dor e das lágrimas, a alegria do Senhor brilhar, o mesmo Evangelho poderoso que salvou você pode transformar os outros. Lembre-se, você pode até estar preso, mas a palavra de Deus não está. Então, para suportar dificuldades, lembre-se do poder da palavra de Deus. Terceiro, para suportar as dificuldades, lembre-se de que o propósito soberano de Deus em salvar seus eleitos certamente terá êxito. O verso 10 diz: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. 2 Timóteo 2,10. Paulo quer dizer que por meio dos seus sofrimentos na pregação do Evangelho, os eleitos de Deus chegariam à salvação e herdariam a glória eterna que está em Cristo Jesus. Muitos cristãos ficam nervosos, tensos quando ouvem a palavra eleitos e tentam minimizar ou explicar seu significado, justificando que Deus escolheu todos, que a salvação é para todos. Mas será que isto é o que Paulo está dizendo aqui? Alguns podem perguntar, se Deus já escolheu todos os que serão salvos, por que testemunhar? Para que pregar o Evangelho? Eu também poderia até perguntar a você, se Deus que ordenou a salvação de seus eleitos, por que também ordenou que pregassem a eles o Evangelho? Diz o texto que Paulo teve que sofrer dificuldades e pregar para que os eleitos alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Dentre vários textos que falam sobre isso, quero destacar 2 para nos ajudar a entender e a compreender a eleição. O primeiro está em Atos capítulo 18. Paulo estava em Cristo e estava com receio que as pessoas ali o prejudicassem. E numa noite o Senhor Jesus lhe apareceu numa visão e lhe disse: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Atos 18, 9 e 10. E outro texto é uma parábola de Jesus que está em Mateus capítulo 22, os versos de 1 a 14. Jesus conta a história de um rei cujo filho está se casando. Ele envia muitos convites de casamento, mas no grande dia nenhum convidado apareceu. Quando o rei enviou seus servos para descobrir o que estava acontecendo com os convidados, descobriu-se que eles simplesmente não estavam dispostos a ir. Estavam mais preocupados em fazer o que queriam e até trataram o convite com total desprezo. O rei ficou furioso quando ouviu o relato de seus servos. Ele os mandou de novo, desta vez dizendo-lhes para convidar alguém que eles vissem nas ruas para o casamento. Então o casamento estava cheio de convidados. E quando um homem apareceu no casamento e sem roupa de casamento adequada, ele foi expulso. Então no final da história Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado é como um convite. O rei simboliza Deus, o filho é Jesus Cristo e os convidados podem significar os judeus que rejeitaram Jesus, como também as pessoas que desprezam o convite do rei, como os gentios hoje em dia. Este é um convite para viver uma vida com o noivo,
com o noivo Jesus Cristo. É um convite para servir a Deus e ao seu reino. É um convite para caminhar com Jesus, ser discípulo por Ele, ser discipulado por Ele. É um convite para passar a eternidade com Ele. O chamado é feito a todos. A salvação é para todos, sim, mas somente poucos serão escolhidos. Poucos serão salvos. Sabe por quê? Porque aceitar o convite está implícito aceitar as condições do rei. Suas vestes precisam estar de acordo com a vontade do rei. Não é do seu jeito, mas nas condições que ele determinou. Infelizmente, muitos não querem pagar o preço. Jesus diz em outro lugar que a porta é estreita e o caminho é difícil que leva à vida. Portanto, poucos escolhem esse caminho. A razão pela qual é difícil é que temos que aceitar como estilo de vida o padrão do céu e não da terra. Nosso egoísmo, nossas próprias ideias, opiniões, pensamentos e sentimentos, nossa própria vontade e desejo atrapalham. Por isso a salvação não é por mérito nosso, mas é graça de Deus. E quem então são os eleitos? Deus já sabe. E como disse Paulo aos Romanos, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Assim, para suportar as dificuldades, lembre-se que Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, que a palavra de Deus ela é poderosa e que o propósito soberano de Deus em salvar seus eleitos certamente terá sucesso. E quarto e último, para suportar as dificuldades, lembre-se de que as promessas de Deus são confiáveis. Nos versículos 11 até 13 diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Alguns estudiosos afirmam que essas palavras são de um hino familiar para lembrar Timóteo de que as promessas de Deus são confiáveis e não falharão. Ela contém 4 condicionais C, seguidas de suas consequências. Os 2 primeiros se referem àqueles que são fiéis. Esses alcançam a vida eterna e reinam com Cristo. Os 2 últimos se referem àqueles que negam a Cristo ou são infiéis e as suas consequências são visíveis. O argumento que Paulo reforça aqui é que, se suportamos dificuldades com Cristo agora, experimentaremos glória com Ele na eternidade. Em outras palavras, eu diria que, de 2 maneiras, se mantivermos fielmente nossa confissão de fé até a morte, viveremos eternamente no céu com Ele, mas se o negarmos, Ele nos negará diante do Pai, como Jesus advertiu em Mateus capítulo 10, verso 33. E se suportarmos dificuldades com Ele agora, seremos recompensados reinando com Ele no céu. Mas se formos infiéis por não suportarmos as dificuldades, perderemos recompensas. Mas por causa da fidelidade de Jesus à aliança, ainda seremos salvos, pois Ele não pode negar a si mesmo. Para suportar as dificuldades e pressões nessa maratona, lembre-se de que as promessas de Deus são confiáveis e Deus é fiel para cumpri-las. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte a você. O apóstolo Paulo desafiou Timóteo dizendo: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Quando lemos as Escrituras, vemos o quanto este homem sofreu por causa do Evangelho. Ele tem toda a autoridade para falar em suportar e resistir o sofrimento. O mundo hoje está sendo transformado por causa de um vírus que tem um grande poder de multiplicação. É uma peste que tem provocado um colapso em todos os sistemas de governo e que tem exigido posturas radicais para tentar contê-lo e mesmo assim não tem conseguido. Em Atos capítulo 24 lemos que Paulo estava sendo julgado no tribunal e um homem chamado Tértulo disse, apontando para Paulo: esta peste chegou aqui. Ele tem perturbado todo o império.
Paulo representa a igreja, um povo simples, um povo que para a sociedade é insignificante, sem muita importância, mas que tem um poder dentro de si, que está se alastrando e que pode mudar toda uma sociedade. Acho que devemos assumir que somos uma peste do bem, se podemos usar essa expressão. Eu e você que somos membros da família de Deus, que amamos a Deus, servimos as pessoas, temos agora que impactar o mundo como esta peste que tem se alastrado no mundo. Esta peste do bem representa uma ameaça a este sistema mundano, a esse sistema pecador e destruidor governado por Satanás. Estamos impossibilitados de nos reunir de forma presencial na igreja, mas a igreja não depende de um local, de um lugar físico, pois a igreja é o povo de Deus. Que eu e você, que estamos cheios do amor de Deus, cheios da palavra de Deus, que é poder para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, possamos assumir nosso papel para servir as pessoas que precisam deste amor transformador. Sugiro que todos os dias você ore, clame pelas pessoas doentes e infectadas com este vírus, principalmente aqueles que já estão no hospital, pois seu estado é mais grave. E além disso, estão isoladas, sofrendo. Se você souber de alguém que está infectado, ligue para ele, manda uma mensagem todos os dias. Elas precisam conversar com alguém. Faça algo em favor das pessoas que trabalham nos hospitais, recepcionistas, enfermeiros, médicos, as pessoas que trabalham com carros de ambulância, que transportam pacientes. Clame a Deus por eles. Se possível, envie uma mensagem de apoio a eles. Em suas casas, liguem, orem por eles. Se você tiver máscaras, luvas, chocolates, balas, vá a cada deles e entregue a eles. Seja uma peste do bem. Seja um bom soldado de Cristo. Suporte as dificuldades por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Assim como Paulo instruiu a Timóteo, que sejamos esse povo, esses soldados de Cristo. Convido você a orar nesta hora. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de falar contigo, de expor nosso sentimento a Ti, mas principalmente de poder clamar pelas pessoas. Eu sei que podemos fazer isso, eu sei que o Senhor está nos ouvindo, mas agora eu quero clamar em favor dessas pessoas que estão hospitalizadas, que estão sofrendo, oh Deus, com esse vírus, estão isoladas no hospital, alguns em casa. Peço, Senhor, que por favor se dê força a eles para se recuperarem. Peço que o Senhor utilize os médicos, os remédios, use tudo que for necessário para a salvação e cura dessas pessoas. Faça isso, Pai, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Lembramos também de quem trabalha de frente, oh Deus, os enfermeiros, os médicos, os recepcionistas, as pessoas que trabalham na ambulância, enfim, essas pessoas que estão de frente, por favor, dê força a eles, coragem para continuar, para serem os soldados em prol da missão de salvar essas pessoas. E se essas pessoas forem do Senhor, como povo do Senhor, use cada um deles como soldados de Cristo para abençoar cada vez mais as pessoas. E a nós, o teu povo, Senhor, nos ajude a não somente clamar, mas estender nossas mãos de alguma forma para abençoar essas pessoas, seja com mensagens pelo telefone, seja com ligações, ou seja, oferecendo alguma coisa para essas pessoas que estão trabalhando, ou ajudando de alguma forma as pessoas que estão doentes. Nos ajuda, Senhor, a impactar o mundo, ó Deus, sendo bênção para todos eles. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você, seja em sua casa, em sua família e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.